Saudações mais uma vez, meus amigos dos terceiros extensivos da Unidade Lafayette. Mais uma vez o José Ferreira para mais um módulo sobre verbos. Isso não sei como é que vocês me aguentam. Tá acabando, tá, gente? São 6 módulos de verbo, esse aqui já é o 5º. Então só tem mais o 13 e o 14 e a gente já vai mudar de assunto, porque afinal de contas quem que aguenta, né? Tá, vamos lá. Por que a gente ainda tem que continuar conversando? Porque a gente já falou do modo indicativo nos módulos... Nossa, eu tô me perdendo já. 9 e 10. A gente já falou do modo imperativo nos módulos 11 e 12. E agora nos módulos 13 e 14 a gente vai falar do modo subjuntivo, tá? Então, vamos lá, vamos organizar isso. Foram 2 módulos para indicativo, 2 para imperativo e agora 2 para a gente comentar priorizando o subjuntivo, tá? Então o título do módulo, lá na sua apostila, desdobramentos do pretérito, liga para isso não. Vamos pensar aqui, ó, conjugação do subjuntivo, beleza? Esse é o foco específico deste vídeo, conjugar o subjuntivo. Mas por que aprender a conjugar o subjuntivo e por que é isso que eles cobram? Tá, vamos por partes. Então o José vai passar aqui já, ó, pra gente começar a falar disso. Sempre fazendo um retornozinho pra gente fazer uma comparação entre eles todos, né? Vamos pensar na questão dos tempos. Indicativo, quantos tempos eram? 6, lembra? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tá, 6. Imperativo. Quantos tempos? 0, amigos, não. Imperativo não tem tempo. Imperativo é afirmativo e negativo. Só que você não marca tempo para imperativo, tá? E aí para o subjuntivo aqui, ó. Quantos tempos são? Aqui são 3. Um presente, um passado e um futuro. Tudo bem? Tá, José, mas por que pretérito imperfeito? Não se preocupa com isso, tá? Há uma razão prática que nunca foi questionada em vestibular. Como é uma ação apenas do campo da possibilidade, não é possível saber se ela ocorreu na linha do tempo. Então, esquece isso, tá? A gente nunca vai ter que se preocupar com isso. O que você tem que entender? Um presente, um passado e um futuro. Um de cada. Maravilhoso? Tá. Agora, por que eles cobram a conjugação? Porque se eles cobrassem o uso, vamos comparar? Lembra lá do indicativo? Você tem que saber quando que você usa o presente e quais as formas de usar o presente. Você tem que saber quando você usa pretérito perfeito e imperfeito, quando que você usa o futuro do presente, o futuro do pretérito. Repara, aqui não, porque é muito óbvio. Então se cair para você o uso do subjuntivo, tende a ser uma questão muito fácil. E aí não vai diferenciar, né? Um cara com mínimo de estudo acerta a questão, então ela não é uma questão tão boa. Então por isso que eles não cobram tanto. Ué, Zé, mas por que é fácil? Gente, lembra, do subjuntivo significa o quê? Do subjuntivo significa hipotético. Então o que é um presente do subjuntivo? É um presente hipotético. O que é o pretérito do subjuntivo? Trata-se de uma ação no passado, mas hipotética. E o que é o futuro do subjuntivo? Pô, fala você. É uma ação que se dará num ponto futuro, mas apenas no campo da hipótese, né? Sem a ideia de uma certeza sobre isso. Então costuma ser uma questão fácil quando eles perguntam para que você usa cada um deles. Tá. Então, se a gente não vai discutir os usos, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir a conjugação, tá? O que eles podem cobrar de vocês? Normalmente, no caso do subjuntivo, você vai ver nos exercícios, é a questão da conjugação. Tá bom? Tá. Dito isso, vamos trabalhar mais um pouquinho. Eu coloquei ali pra vocês, tá vendo? 3 palavrinhas, o que, o se e o quando. Porque elas são muito usadas para ajudar a conjugar. Lembra? Que eu tenha, se eu tivesse. Eu aprendi assim. Eu acho que muitos de vocês aprenderam dessa forma também, né? Que eu tenha, se eu tivesse, quando eu tiver. Que eu faça, se eu fizesse, quando eu fizer. Que eu saiba, se eu soubesse, quando eu souber. José, eu aprendi assim. Pode usar? Gente, assim, no aperto tudo vale, né? Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco. Agora, eu preciso de um método que seja um pouco mais seguro. Não vai ser tão óbvio quanto esse, mas é mais seguro de que você vai conseguir acertar, tá? Então a gente vai ter que trabalhar com um grau de segurança maior. Então eu não gosto muito de usar isso aqui, não. Outra coisa, eu também não gosto muito dessas palavrinhas porque elas te condicionam a achar que o que é sempre para presente, o se é sempre para passado, o quando é sempre para futuro. Não funciona assim, tá? De repente, você pode usar, por exemplo, o que para passado. Ó. Ele queria que eu tivesse dinheiro. Eu posso usar o se para o futuro, se eu tiver dinheiro. Repara, então assim, eu não sou muito fã de usar essas palavrinhas, não. Mas, de novo, no aperto, tudo vale. Legal? Tá bom. Última coisa que eu queria pensar aqui, antes da gente mostrar então o método que a gente vai analisar. Já guarda uma coisa importante, tá? Que vai ser muito útil ao longo da aula. Repara que toda vez que for pretérito imperfeito, até falei disso lá naquele módulo 8, se eu não me engano, de formação de palavras, lá o 7 ou 8, falando das desinências, até falei isso. O SSE indica sempre que é pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Então ele é a desinência que vai indicar
que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Boa. E o futuro, repara ali, ó, sempre termina com R. Depois você vai colocar ali as pessoas, né? Mas sempre terminando com R. Tá vendo? Todos, né? Agora, repara um negócio interessante. Quando você tira o S, S, E de cada um, o que que sobra? Ó, tive, fiz e soube. Legal? Agora, olha no futuro e tira o R. O que que fica? Tive, fiz e soube. O que que você está percebendo? Fica igual. E aqui não tem nenhuma exceção na língua, isso que é muito louco. Então a única diferença entre o pretérito e o futuro, gente, é justamente a terminação. E o legal é que vai funcionar sempre. Isso que é o melhor. Porque assim, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver o pretérito, você já tem um futuro. Basta que você faça o quê? Tira o S, S, E e coloca o R. Morreu. José, e se eu já souber o futuro? Então você pode fazer o caminho de volta. Tira o R, bota o S, S, E. Você entendeu como funciona? Tá, então legal, bem tranquilo. Mas a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá, agora é hora da gente, de fato, começar a fazer as conjugações. Começando pelo presente. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, como é que a gente vai conjugar no presente. Aliás, lá no módulo, se eu não estou enganado, no módulo 9, não, minto, no módulo 11, quando eu fui te ensinar a formar o imperativo, eu já te mostrei isso aqui. Deixa eu sair da frente aqui, ó, pra gente lembrar. Eu te ensinei essa formulazinha porque eu precisava do presente do subjuntivo para eu conseguir o imperativo. Você lembra disso? Então, isso foi semana passada. Então, eu te ensinei isso aqui. Como é que é mesmo? Você vai usar uma formulazinha, ó. Vamos lá? Vai, passa aí. O que você vai fazer? Ó, tá vendo? Você vai usar, você lembra disso? Ó, você vai usar esse quer. Usa a frase inteira, mas porque esse quer vai ser o seu gatilho. Olha aí, gatilho é forte. Tá? Então, ó, ele vai gatilhar o presente do subjuntivo. Como assim? Você usa a frase, lembra? Eu, presente do indicativo, mas ele não quer que eu, e o presente do subjuntivo já sai. Isso, inclusive, para verbos bem irregulares. Então, vamos lembrar, ó, repassando aqui o que a gente já viu lá no módulo 11, uma semaninha atrás. Tá bom? Vamos lá, ó. Pega o verbo ser, né? Qual que é o presente do indicativo? Eu sou. Legal. Mas ele não quer que eu? Pronto, seja. Mais um. Eu faço, verbo fazer. Mas ele não quer que eu? Faça. Boa, você sabe. Eu sei, ele não quer que eu? Pronto, saiba. Aí, ó. Mais um. O verbo falar. Eu falo, mas ele não quer que eu? Fale. Reparou, amigos? Então, assim, ó, o que você vai ter que fazer? Usa a frase. Então, usa esse quer, ele te joga lá pro presente do subjuntivo. Dá com certo com outros verbos, eu ponho, mas ele não quer que eu ponha. Eu digo, ele não quer que eu diga. Eu venho, mas ele não quer que eu venha. E assim por diante, tá? Em geral, vai funcionar bem se você trabalhar dessa forma. Tá bom? Tá. E aí, uma vez que você chegou a isso, o que você tem que fazer? Lembra? Colocar as terminações. Como é que é mesmo? Nada, S, nada, mos, is, m. Então, gente, ó, você vai copiar o que saiu ali, ó. Tá? Nas 6 pessoas gramaticais. E vai acrescentar as terminações. Lembra disso? A gente também falou disso. Então tá aí, ó. Repara, ó. Saiba, né? Eu sei, mas ele não quer que eu saiba. Que tu saibas. Que ele saiba. Que nós saibamos, saibais e saibam. Repara, ó. Ó o azulzinho. Nada, S, nada. Mos, is, m. Ó, eu falo, mas ele não quer que eu fale. Que tu fales. Que ele fale. Que nós falemos, faleis e falem. Repara que se o primeiro terminar com A, todos com A. Se o primeiro termina com E, todos com E, e isso você vai manter para todos os verbos, tá bom? Tá. Tem alguém aqui, ó, que para presente do subjuntivo, que de repente pode falhar isso aqui, esse método? Gente, de verbo importante, eu citaria um, tá? O verbo ir. Ele tem uma falha nisso lá no finalzinho, no vós e no eles. Mas assim, é vades e vão. Se você tá na dúvida, né? Aí não vai funcionar direitinho aqui. Faz assim, ó. Vai no Google, né? Conjugação do subjuntivo, verbo ir, ou verbo ir, conjugação. Pega o presente do subjuntivo, não é eu vou, mas ele não quer que eu vá, que tu vás, que ele vá. E aí começa a mudar um pouquinho essa lógica. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Vai aparecer um vades, tá? Mas é isso mesmo, tá? Que vós vades, é muito louco. Bom, enfim. Isso aqui você lembra, a gente comentou. Mas isso é só o presente. E eu preciso te ensinar também quem? O pretérito e o futuro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para aquela frase. Só que a gente vai fazer uma mudança nela. Repara, qual que é a mudança? Não sei se você percebeu, ó, vamos lá, qual que é a mudança? Aqui, ó, tá vendo? É a única mudança. O verbo gatilho, ao invés de quer, você vai usar queria. Porque na hora que você troca o quer pelo queria, lá, ó, já vai aparecer o pretérito imperfeito. Olha que louco. Se você bota o quer aqui, ó, vira presente ali na frente. Se você bota o queria, ali vai virar o pretérito. Repara que eu já até coloquei as terminaçõezinhas, né? S, S, L, ó. Fechou? Tá. Gostei, José. Que verbo que eu coloco aqui, ó, para chegar no futuro? Olha para mim. Por que você está fazendo isso? Eu já não te falei no começo da aula que se você tem um, você tem o outro?
Repara, amigo, se você tem o pretérito, você já tem o futuro. Então você não precisa de uma terceira fórmula. Duas. Eu, presente do indicativo, mas ele não quer que eu, presente do subjuntivo. Legal, volta. Eu, presente do indicativo, mas ele não queria que eu, e vai sair ali, ó, o pretérito imperfeito. Automaticamente você já tem um futuro. É isso que você vai ter que entender. Pegou? Legal. Troca o SSE por R. Vamos fazer? Então lá, ó. Vamos lá, pegar verbo irregular. É só trabalhar com verbo irregular. Com verbo regular fica muito fácil. Então vamos lá, verbo ser, tá? Eu vou até criar uns contextos aqui para ficar um pouco mais interessante, mas a frase é isso aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá? Com calma. Respira. Toma uma água. Vai. Verbo ser. Eu sou, mas ele não queria que eu. Vamos pensar, ó. Né? Eu sou muito ocupado, mas ele não queria que eu. Perfeito, fosse. Repara, o que eu já vou fazer? Ó? Tá vendo aquele FO? Você tira o SSE, põe o R, ou seja, você copia o FO ali embaixo. Ó. Então, quando eu for. Percebeu? É isso, ó. Repetindo agora sem pausas. Eu sou, mas ele não queria que eu fosse. Quando eu for. Ó, tem uma coisinha bem legal aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, vamos imaginar que aqui no lugar do verbo ser fosse o verbo ir. Repara, olha o que vai acontecer, ó. Quer ver? Vamos lá, faz comigo. Eu vou para a escola a pé, mas ele não queria que eu fosse. O que você viu? Ficou igual. Então é claro que ali embaixo também vai ficar, quando eu for. Pera, José, fosse e for é tanto o verbo ser quanto o verbo ir? Exato, você já pegou. Só que tem um detalhe, você vai ter que ir pelo contexto. E se eu fosse rico? Isso é o verbo ser. E se eu fosse para a Europa? Isso é o verbo ir. A mesma coisa no futuro, quando eu for rico, quando eu for para a Europa, tá? Então aqui vai ficar igual mesmo. Beleza? Muito bom. Vamos mais? Ó, mais alguns. Eu faço. Beleza? Verbo fazer, ó. Verbo irregular. Eu faço tudo correndo, tudo às pressas. Mas ele não queria que eu fizesse. Você matou. Fizer é o futuro. Mais um. Verbo saber. Vai lá. Vamos, me ajuda, me ajuda. Eu sei toda a verdade, mas ele não queria que eu soubesse. Você já pegou. Como é que funciona? Então o futuro é souber. Sem crise. Respirando. Pausa o vídeo, toma uma água que já deu 12 minutos. O José vai voltar, tá bom? Então vamos lá, ó. Mais alguns pra gente ver. Verbo querer, vai ficar muito louco esse monte de quer, mas só pra você ver, ó. Ele não queria que eu quisesse, ó. Eu quero, mas ele não queria que eu quisesse. Quando eu quiser, se eu quiser, no futuro. Mais um. Trazer, tá? Trazer. Eu trago meu filho pra escola, mas ele não queria que eu... Boa, vou nem falar. Só vou deixar aparecer a verdade aí. Vai, aí ó, pronto. Tranquilo? Mais uma? Então vamos lá, que é o verbo que eu pus aqui? O verbo pôr. Então vai lá, eu ponho o trabalho em primeiro lugar, mas ele não queria que eu pusesse. Fantástico, puser é o futuro. Cara, você já pegou, tá? A gente treinou bastante aqui, a coisa você já tá mais ou menos entendendo como funciona. Próximo passo, olhar as terminações. Então como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou até migrar aqui, ó. Eu quero ficar aqui do ladinho. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então o que você aprendeu, Léo? Você vai pegar a frase, você vai formar o pretérito e já vai virar o futuro, tá bom? Então vamos colocar ele aí, ó. Ó o pretérito aí, tá bom? Beleza, então vamos comigo. Pega tudo e copia, igual você fez com o presente. Pega tudo e copia. E aí você vai ter que colocar só as terminações. Zé, as terminações do presente eu lembro. Nada, S, nada, mos, is, m. Quais que eu uso pro passado? Adivinha? Eu só vou deixar aparecer. Ó que alegria? É a mesma coisa. Nada, S, nada, mos, is, m. Eu sei, mas ele não queria que eu soubesse, que tu soubesses, que ele soubesse, que nós soubéssemos, que vós soubesseis, que ele soubesse. Nada, S, nada, mos, is, m. Vale pro presente, vale pro passado. Agora para um pouquinho. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse carinha, soubéssemos. Isso é uma proparoxítona. Então, o José não colocou aqui porque eu fiz uma cópia. Mas, quando você for escrever esse cara, ele vira uma proparoxítona. O que você aprendeu no módulo 6? Toda proparoxítona é acentuada. Então vai entrar um acentozinho ali. O José não errou não, tá? Ó, soubesseis. Ele é uma paroxítona que termina com IS. Lembra? Li no chão, um ditongo PS. Então, paroxítonas que terminam em I ou IS vão ter acento. Então, esses dois carinhas aqui, ó, eles vão ganhar um acento quando você estiver conjugando, tá bom? José não colocou aqui porque eu queria montar uma cópia, mas você entendeu o que você vai fazer. Vamos pro futuro? Então, vamos lá, ó, futurinho. Tranquilo? Vai lá, ó. Como é que é? Eu sei, mas ele não queria que eu soubesse, então quando eu souber. Aí você vai copiar tudo. Zé, mesma terminação? Desta vez não. Então nada S, nada, mos, M, por presente pro passado. O que a gente vai usar pro futuro? Caramba. O que a gente vai usar pro futuro? Ali, ó. A gente vai usar nada, es, nada, mos, des, em.
nada, es nada, mos, des, em. Isso vai marcar o futuro em todas as suas conjugações. Tranquilo? Então tá bom. Quando eu souber, quando tu souberes, quando ele souber, quando nós soubermos, vós souberdes, quando ele souber. Tranquilo? Fantástico. Quero voltar. Quero voltar porque eu preciso te mostrar mais uma coisa, eu quero voltar aqui. Então, ó, vamos de novo? Vou colocar mais alguns verbos. Vamos lá, vamos ver. Só verbo irregular, não coloquei nenhum verbo regular. Ó, verbo dizer. Eu digo, eu digo tudo que eu penso, mas ele não queria que eu dissesse. Fantástico, então o futuro é disser. Vamos mais um? Vamos, o verbo vir, beleza? Verbo vir, ó. Eu venho para a escola a pé, mas ele não queria que eu... Matou, o José só vai apresentar aqui, ó. Viesse, vier. Tranquilo? Agora, para e presta toda a atenção do mundo, por favor. O José vai colocar aqui, ó, o verbo ver, tá bom? Nós vamos fazer isso? Ah, já vi, é exceção. Gramática sempre tem exceção. Esse caso não tem, tá? Isso aqui que eu tô te mostrando não tem exceção na língua. Nenhuma, tá? Inclusive o verbo ver só segue a regra. Você vai fazer comigo, você vai ver que é verdade. Vamos lá, ó. Verbo ver. Eu vejo o filme até de madrugada, mas minha mãe não queria que eu visse. Legal. Beleza, tranquilo. O que você faz? Você vai pegar o SSE e vai trocar por R. O futuro do ver fica vir. Aí deu merda. Aí deu ruim. Por quê? Porque a pessoa confunde. Falar que o futuro do ver é vir é muito louco. Porque aí a gente confunde com o verbo vir que tá logo aqui em cima, tá vendo? Então vamos devagar. O verbo vir vai ter como futuro vier. Quando eu vier para o Brasil. Reparou? Agora, o futuro do ver, gente, vai ficar vir. E reparou que não é exceção. É só a regra. Tá, José, eu entendi. Mas como é que eu faço para não confundir? Gente, desencana. A gente vai confundir. E até porque se você tentar falar certo, a pessoa vai achar que você errou. Quer ver? Experimenta virar pra alguém e falar assim: ah, você só vai entender minha emoção quando você vir o filme. A pessoa, quando eu vir o filme, não é quando eu vir o filme, é quando eu ver o filme. É vir mesmo, porque ele é o futuro do subjuntivo. O futuro do ver, do subjuntivo fica vir. Ai, ai, respira. Toma água de novo. Pausa o vídeo de novo, que agora já são 17 minutos. O José vai mais devagar aqui, tá? Desse lado, o que você tá vendo? Ali, ó, bem no comecinho, dizer, vir, ver, é o verbo, é o próprio verbo. Como é que é o nome disso? Infinitivo, é o verbo não conjugado. Dizer, qual que é o infinitivo de falar? Falar. De beber, beber. De dizer, dizer. Então ali tá o infinitivo. Aqui tá o futuro do subjuntivo. Amigos, são coisas diferentes. Ó, dizer, no futuro é disser. Fazer, fica fizer. Saber, fica souber. Ser, fica for. Tá? Querer, quiser. São coisas diferentes. Então é normal que eles sejam diferentes. Então vir fica vier e o ver fica vir. Normal as pessoas confundirem, tá? Mas a gente não pode. Então eu tô repetindo isso aqui a exaustão para ficar bem claro para vocês como a coisa funciona. Tá bom, amigos? Legal. Parou, respirou. O José quer mostrar mais uma coisinha aqui, bem legal agora. Até para justificar porque que a gente confunde ver, vir aqui. Presta atenção. Vamos fazer com dois caras, o partir e o amar. Peguei verbos regulares. Vai lá, partir. Eu parto, mas ele não queria que eu partisse. Partisse, tira o SSE e põe um R que fica partir. Quer dizer que o partir fica partir, José? Aí ficou igual. Vamos mais um, verbo amar. Ó, eu amo, mas ele não queria que eu amasse. Tira o SSE e põe um R. Amar. Ah, ficou igual de novo. O futuro do amar é amar. Sim. Mas por quê? Porque partir e amar são verbos regulares. Esse é o problema. Esses dois caras aqui, ó, para verbos regulares, eles ficam iguais. Então a gente acaba fazendo isso com verbo irregular. Ai, quando eu ver o filme. Reparou? Por quê? Porque quando eu amar o cara, quando eu partir, quando eu beber, então ver é quando eu ver. Mas não, porque para verbo irregular não funciona. Eu vou até colocar isso para você aqui, ó, num esqueminha, tá? O que a gente tem que ver mesmo? A diferença entre futuro do subjuntivo e o infinitivo. Tá? Infinitivo é o verbo não conjugado, futuro do subjuntivo. A gente está aprendendo hoje. Então vamos pegar três carinhas aqui, ó, tá bom? Saber, trazer e ser. A gente já viu. Quando eu souber, quando eu trouxer, quando eu for. Então repara que esses caras, ó, o infinitivo é de um jeito e o futuro do subjuntivo é de outro. Por quê? Porque eles são verbos irregulares. Quando os verbos são irregulares, como é que funciona? O futuro do subjuntivo vai ficar diferente do verbo, do infinitivo, que é o próprio verbo. Agora repara, vamos pegar mais dois caras aqui, ó, falar e beber. Tranquilo? Eu falo, mas ele não queria que eu falasse. Quando eu falar, eu bebo, mas ele não queria que eu bebesse. Quando eu beber. Então repara, aqui, ó, o futuro do subjuntivo ficou exatamente igual ao
infinitivo ao próprio verbo. Por quê? Porque eles são verbos regulares. E se eles são verbos regulares, o infinitivo vai ficar igual, ou melhor, o futuro do subjuntivo vai ficar igual ao infinitivo. Tranquilo? Aí que tá, né, meus amigos? O verbo vir e o verbo ver não são verbos regulares. Se eles são verbos irregulares, o infinitivo é uma coisa e o futuro do subjuntivo é outra. Entendeu isso? Então, vir. Quando eu vier, boa. E agora o verbo ver. Quando eu vir. Olha, quando eu vir o diretor, quando eu vir a chefe, quando eu vir o filme. É assim mesmo. Tá bom? Tá bom. Só que você deve estar preocupado. Beleza, Zé. Então, quando é diferente, ok. Mas e quando é igual? Que nem esses dois caras aqui. Não corre o risco da gente confundir? Gente, corre bastante risco. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou tentar te dar uma dica. Ver o que o José consegue com isso. Então, ó, qual que é a minha dica? Olha o que o José vai fazer. Muito louco isso, tá vendo? Ó, eu peguei duas frases aparentemente idênticas, né? Ao falar o certo, aguarde uma resposta na mesma medida. Se falar o certo, aguarde uma resposta na mesma medida. Zé, a mesma frase, a mesma coisa. Parece mesmo. Agora, como é que eu sei se o falar ali, já que ele é um verbo regular, tá no infinitivo ou no futuro do subjuntivo? Como é que eu faço isso? Boa. Vamos tentar? Como é que você vai proceder? Ó, a dica do José que a gente vai treinar nos exercícios. Tenta montar a frase com o verbo fazer. Mas por que, José? Porque o fazer é um verbo irregular. Então, o fazer tem como futuro do subjuntivo fizer. Então, tenta montar a frase com o verbo fazer. Se ficar o próprio fazer, é porque ali ó, é uma casinha de infinitivo. Se virar fizer, é porque ali é uma casinha de futuro do subjuntivo. Entendeu? É um método. A gente vai treinar nos exercícios, mas vai lá, dá uma olhadinha nisso aí. Quer ver? Ó? Dá uma olhadinha. Ao falar o certo. Como é que você montaria esta frase com o verbo fazer? Ao fazer o certo ou ao fizer o certo? Ai, professor, claro que é ao fazer o certo. Pronto. Você tentou usar o fazer, ficou fazer mesmo. Então isso aí ó, é uma casinha de infinitivo. O falar está no infinitivo. Se falar o certo, aguarde uma resposta. O que você usaria? Se fazer o certo ou se fizer o certo? Ai, José, claro que eu usaria se fizer o certo. Matou. Por quê? Porque se o fazer virou fizer, quer dizer que ali ó, é uma casinha de futuro do subjuntivo. Então aqui nós estamos no futuro do subjuntivo do verbo falar também. Olha que louco. Beleza. Tá ficando bem legal. Pra gente fechar isso, e eu espero que você esteja gostando e esteja compreendendo, a gente vai treinar isso começando com a queridinha da galera, a rainha da balbúrdia, a Unicamp. Vamos lá? Então vamos lá. Eu devia ter falado isso, mas tá bom. No trecho abaixo, encontra-se uma forma verbal com conjugação inadequada. Tá? Ele tá avisando que tem isso, tá? O que ele quer? Vem na letra A. Identifique a forma inadequada e qual forma deveria ter sido empregada. Então ele tá falando que tem um verbo ali que está conjugado de maneira equivocada. Qual é? E qual deveria ter sido usado? Vamos ver? Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou. Pretérito perfeito. Eu ameacei, tu ameaçaste, ele ameaçou, nós ameaçamos. Esse tá bonitinho. Tá. Então o grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir. Qual que é o verbo aí? Intervir. E será que tá certo usar intervir, que é o infinitivo? Será que ele é uma casinha de infinitivo? Porque como é que seria o futuro do subjuntivo do verbo intervir? É só pensar que ele é um derivado do verbo vir. Então como é que é o verbo vir no futuro do subjuntivo? Quando eu vier. Então o intervir no futuro do subjuntivo fica intervier. Tá, intervir é o infinitivo, intervier é o futuro do subjuntivo. O que eu deveria colocar aqui? Coloca o verbo fazer para saber isso. Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou fazer ou ameaçou fizer? José, claro que ameaçou fazer. Boa, então ali ó, teria que ser o infinitivo, que é justamente o que foi utilizado. Intervir é o infinitivo, então isso está certo. Vamos pro próximo? Se o juiz Mike Spaden ir adiante. Então ele ameaçou intervir se o juiz ir adiante. Ir é o infinitivo. Como é que é o futuro do subjuntivo mesmo? Eu vou para a escola a pé, mas ele não queria que eu fosse. Igual os verbos ser, lembra? Quando eu for para a escola. Então, ó, o verbo é ir, no infinitivo, for é o subjuntivo. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha nesse ir aí e ver se é ir mesmo ou se eu teria que usar for. Como? Com o verbo fazer. Tá. Se o juiz, ele ameaçou intervir se o juiz fazer ou ele ameaçou intervir se o juiz fizer? Ai, professor, eu usaria se o juiz fizer. Claro, porque ali ó, é uma casinha de futuro do subjuntivo. Então não deveria ser o ir, deveria ser o for. Matamos a resposta. Trata-se da forma ir, que deveria ser substituída pela forma for. Porque ali não deveria estar o infinitivo, deveria estar o futuro do subjuntivo. Legal? Agora olha a segunda parte da pergunta. Como que se poderia explicar a ocorrência da forma inadequada nesse trecho? Então por que a pessoa errou? Basicamente a pergunta é essa, por que a pessoa errou? Lembra do que eu falei agora há pouco. Quando o verbo é regular, o infinitivo e o futuro do subjuntivo ficam iguais. Falar, beber. Mas só vale isso para verbo regular.
O verbo ir não é regular, só que as pessoas, como confundem, elas acabam empregando essa lógica toda hora. Ah, se o futuro de falar é falar, de beber é beber, então de ir é ir. Só que não vale para verbo irregular. Então o erro, o que explica a ocorrência desse tipo de equívoco, que muita gente comete, é o fato da gente achar que vale uma regra de verbo regular para verbo irregular. Coloca na resposta. Tá vendo? Ó? Na conjugação dos verbos regulares, o futuro do subjuntivo se identifica com a forma infinitiva. Sendo assim, os usuários da língua acabam por utilizar essa mesma lógica em verbos que são irregulares, como o verbo ir. Tal prática é a responsável por equívocos como o do texto. Entendeu? Estão gostando? Vamos fazer mais uma? Aqui, ó, uma da Unicid. Olha o que ele pergunta, ó. A forma destacada não é infinitivo em. Então, qual que não é infinitivo? Ver, pousar, falar, arrancar, arrebentar. Ué, Zé, mas todos estão no infinitivo. Mas pode ser também o futuro do subjuntivo. Então, qual dessas 5 não está no infinitivo? Como é que eu vou fazer? Como fazer? Moça, você já entendeu. Ó, vamos pensar. Coloca o verbo fazer. Se aparecer fazer, é infinitivo ali. Se aparecer fizer, não é. É futuro do subjuntivo. Sacou? Então vamos lá, ó. Se bem que na alternativa A, gente, eu vou fazer por fazer, tá? Por quê? Presta atenção. O infinitivo de ver é ver. Mas e o futuro do subjuntivo? É vir. Lembra? O futuro do ver no subjuntivo fica vir. Então aquilo ali só pode ser o infinitivo. Então essa tem que ser Desculpe, tem que ser infinitivo. Mas vamos lá. Coloca o verbo fazer aí. Só mesmo entrando na faca para fazer ou para fizer? Ah, para fazer. Infinitivo. Tudo bem? B. Se o mosquito pousar nesse cuspe... Que nojo. Se o mosquito pousar, tá. Troca pousar pelo verbo fazer. Como é que você utilizaria? Se o mosquito fazer ou se o mosquito fizer? Zé, eu colocaria fizer. Boa. E se fosse o verbo saber? Se o mosquito saber ou se o mosquito souber? Se o mosquito souber. Se o mosquito dizer ou disser? Se o mosquito disser. Repara, gente, ali não é lugar de infinitivo. Ali é lugar de colocar o quê? Futuro do subjuntivo. Então o pousar aí está no futuro do subjuntivo. Mas por que é igual? Porque ele é um verbo regular. Pousar. Eu pouso, mas ele não queria que eu pousasse quando eu pousar. Então esse pousar ali, ó, você fazendo com verbos irregulares, você provou. Aquele cara ali é um futuro do subjuntivo. Então ele não está no infinitivo. A resposta é a letra B. Pausa o vídeo e usa a lógica do verbo fazer com os outros ali. Tenta usar para ver se funciona, tá? Todos os outros ali também estão no infinitivo. Legal, amigos? Foi demais. Agora, para a gente fechar, o José vem aqui para dar o recado final. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Bom, você sabe, né, gente? Como é que é? Repete para o colega que está virtualmente aí do seu lado. A cada par de módulos, o José disponibiliza uma lista. Nossa, professor, só 4 é pouca tarefa. Espera a lista que vai sair depois do próximo módulo, tá? Então você já vai encontrar lá no estudo.seb o PDF dessa aula, o PDF do módulo 14 e a lista. Mas a sugestão você já sabe. Assiste ao vídeo do módulo 13, faz só isso. Só isso. Só isso. E estuda pelo PDF. Beleza? Assistiu ao vídeo do módulo 14, vai ter 4 exercíciozinhos lá, e aí você pega a lista dos módulos 13 e 14, a lista extra, e vai escrever, como naquela belíssima questão da Unicamp que a gente fez. Tô morrendo de saudade de vocês, mas eu espero que você esteja em casa, esteja se cuidando, esteja cuidando da família. Eu espero poder em breve voltar a fazer esse trabalho fantástico que a gente faz por vocês, mas aí presencialmente, próximo a vocês, porque eu tô morrendo de saudade e eu amo vocês. Agora o José vai puxar aqui para parar a gravação e nessa hora você já sabe. Diga um tchau para o José.